Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma sessão agora extraordinária de Enfim Tag Team. E o que a gente não esperava aconteceu. Meu nome é Henrique. Meu nome é Anderson e estamos de volta para uma sessão realmente extraordinária, surpreendente, que eu acho que vai ser encabeçada por uma notícia que acabou chocando muita gente do mundo do wrestling, né? Pois é, eu acho que... Eu não sei nem como reagir, gente. Já se passaram mais de 12 horas desde a informação. A informação saiu às 8 da noite aí. WrestleMania no Performance Center, com portões fechados e efeitos gigantes no mundo do wrestling sobre isso. E é basicamente isso que a gente vai discutir. E não estamos sozinhos. Também para participar aí com a gente trouxemos o Sávio. Seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e comentar essa surpresa. Talvez vai ser a maior surpresa desse primeiro semestre de 2020, com certeza. Porque sem condições. Pois é. E é nesse tom meio de pesar que a gente abre o programa. Antes da gente entrar no assunto em si, Sávio, se apresente aí pra galera. Olá, pessoal, eu sou o Sávio, estudo no curso de História pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e a minha relação com o Pro Wrestling é como a de muitos de vocês. Também sou da geração SBT, acompanhava religiosamente todos os programas que passavam na emissora. E a partir disso eu fui criando um grande interesse por esse mundo das lutinhas fake, como diz a Gabu. E é isso. Estamos aí, acompanhando esse mundo fantástico e alucinante do Pro Wrestling. Pois é, né? Já se passou mais de uma década e acho que não só a geração SBT, mas como na história não teve nada semelhante, né, gente? Não consigo pensar em algo que tenha ocorrido com o mesmo tamanho disso. A questão do coronavírus, Covid-19, acabou por suspender os eventos semanais da WWE, e com isso eles foram realizados no Performance Center. Primeiro a gente teve SmackDown, por conta do coronavírus. NXT foi por outro motivo, Full Sail fechada porque ia ter um outro evento. Mas em relação à questão da pandemia, primeiro foi SmackDown. Daí, um pouco antes do Raw, chegou uma notícia que já se especulava há semanas e não se esperava. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos não esperava que fosse partir da WWE uma decisão dessas. E também a forma como estão tratando isso eu ainda custa acreditar assim, que foi uma nota de rodapé. No Raw não teve maiores explicações. Parece que foi uma decisão meio assim nas coxas até. Parece que estavam acreditando que ia ter uma WrestleMania com o público, é isso? Mas é muito estranho a gente pensar que essa decisão tenha partido do Vince conscientemente e de que a cúpula de todas as pessoas que participam dessas decisões administrativas da empresa tenham concordado veementemente com isso. Porque além de você estar fazendo com que seus funcionários corram risco de pegarem a doença ou transmiti-la,
você também está tendo um prejuízo financeiro. Porque você fazer com que o seu maior evento, o que gera maior renda, ser realizado sem público, é você dar um tiro no próprio pé. Pois é, eu concordo com o Sávio nessa. Eu acho uma decisão bastante estranha e um pouco irresponsável da WWE de fazer isso. Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que eles não estão a fim de parar com os programas semanais, porque a gente sabe que tem um acordo com as televisões que iriam pressionar e coisas nesse sentido, na minha opinião, isso influencia totalmente e diretamente tanto nas realidades quanto na maneira como toda a luta é programada, é feita e é realizada no ringue. Eu estranho muito essa decisão da WWE, porque há semanas que vem sido discutido isso, o que eles acabariam tomando. Acho até que o Henrique foi acho que umas 2 ou 3 semanas atrás ele já estava publicando no Twitter, será que vão cancelar a WrestleMania ou coisa nesse sentido, e muita gente estava tipo, poxa, o Vince jamais vai fazer isso. E acabou que ele não cancelou, mas pra mim tomou a pior decisão, que é realizar no Performance Center. Eu acho que, como o Sávio bem definiu, é um tiro no próprio pé. Não tem como evitar essa pergunta, e talvez ela que paute toda essa questão. Acho que a razão de ser desse episódio urgente é isso. Foi uma decisão. Vocês já deixaram claro que não foi uma decisão acertada. Eu também tô nessa. Eu também acho que o mínimo que se poderia fazer é cancelar. Eu acho que não vejo razão de fazer um evento por esse motivo, por inúmeros fatores. Ao longo da gravação aqui, talvez eu vá expondo eles indiretamente, mas na visão de vocês, num caso como esse, e eu vou ter que ser o advogado do diabo, por que essa não seria a melhor decisão? Por que essa seria a pior decisão de você manter a WrestleMania na mesma data, no mesmo horário, sendo que seria muito complicado também financeiramente você complicar todos os seus eventos futuros? E se você marcar uma data para WrestleMania, vamos supor que marque para junho, e em junho a epidemia não passe, vai ter que remarcar de novo, e assim vai. A gente não tem uma certeza sobre o que vai ser. A gente não tem uma certeza nos esportes quanto a isso. A gente vê uma concentração de jornalismo, onde se tem o entretenimento, você tem a faixa esportiva, virou um centro de informação. Principalmente a questão, quando a gente fala de WWE, não tem como não falar da questão da TV, da questão de pay-per-view. Vocês acham mesmo que haveria uma segunda possibilidade, uma segunda via? Bem, eu acho que o melhor seria adiar por tempo indeterminado, não chegar, não cravar uma data enquanto não se tem uma certeza tanto do governo americano como da OMS em relação a até quando essa pandemia vai se estender, né? Porque assim como pode ir até junho, pode ir até novembro, ou como pode acabar até mesmo em maio, por exemplo. Então eu acho muito complicado toda essa questão de definir uma data futura. Até tinha gente comentando, vai ter em junho, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é muito complicado de dar uma data específica no meio do que está passando. Eu não penso que o cancelamento total da WrestleMania seria o melhor, porque isso acaba influenciando no processo criativo da WWE, né? Porque, querendo ou não, a gente já tem várias lutas encaminhadas para essa WrestleMania, várias rivalidades que já estavam muito boas até, e que elas vão ter que ocorrer de alguma maneira. Se a WrestleMania não ocorresse agora, quando ocorreria? Seria daqui 6 meses? Seria daqui 3 meses? Eu acho que esse é um lado que eu consigo ver positivo da WrestleMania ser agora, lado criativo. Mas eu acho que a decisão é um pouco irresponsável pensando nos wrestlers em si e na maneira como as lutas podem ocorrer. Perfeito. Você abordou praticamente todos os pontos e eu vejo que no momento uma saída adequada seria mesmo o cancelamento do evento e
para ocupar esse espaço, a WWE deveria apostar em todo o conteúdo que ela tem. Por exemplo, ela já está com um card pro evento bastante sólido, bastante definitivo. Então, por que não utilizar como alternativa você contar um pouco da trajetória de cada lutador envolvido no evento até esse ponto? Seria uma forma não somente de você já atrair o público que está todas as semanas acompanhando os shows, como também você traz o público casual que está em casa, infelizmente devido ao corona, e fazer com que o público se renove de alguma maneira. Apresentar a velha geração, a que não teve contato com o Ed, com o Orton lá dos primórdios, e fazer com que essas outras pessoas que não têm contato com o produto possam, posteriormente, quando toda essa situação passar, possam comparecer com maior afinco na WrestleMania. Agora com toda a casa arrumada, com a situação calma, tranquila. É bem isso, é isso que eu senti principalmente na questão dos programas semanais. Talvez o Raw tenha sido um pouco melhor que o SmackDown, mas os dois ainda assim ficou um clima muito estranho. Eu cheguei a comentar no Twitter que parece muito ensaio de teatro, e não é desrespeito com quem faz teatro, muito pelo contrário. Mas fica um clima assim muito, muito introspectivo o negócio, e o wrestling não é isso, cara. Pode até ser, mas se criando uma história em cima disso. Agora, fora isso, chega só meio sombrio até, cara. Você olha de um outro jeito a questão, todo o conceito do wrestling, promos, lutas, enfim. Eu ainda também sou muito favorável a você fazer isso. Conte as histórias dos wrestlers. Pegue um pouco do teu conteúdo que você tem no WWE Network, seja programa original e tudo mais, coloque, contextualize, aproveitar esse tempo para contextualizar. Tem gente que tá chegando agora, tem gente, nós aqui, a maioria, somos da geração SBT, então a gente tem uma noção, mas tem muita gente que não chegou a pegar a geração SBT, tem muita gente que conheceu só na Fox Sports, e olhando no aspecto global também, a WWE tem lugares que ainda não conseguiu chegar, tá chegando na Índia, tá investindo na Índia, tá investindo em Oriente Médio. Europa tem alguns lugares com tradição no wrestling, acompanha a WWE há tempos, como o Reino Unido, mas no geral não tem. E é uma boa, e ainda poupa os wrestlers. Eu acho que o mais absurdo de toda essa decisão é isso. Eu fico pensando também, tomara que não. Mas e se encontrarem um caso que seja, ainda que não seja confirmado, que seja simplesmente suspeito de alguém da equipe ter coronavírus? Como que se vai proceder o negócio, cara? Como que você vai colocar 3 programas semanais ao vivo com conteúdo novo e botando o pessoal em risco, sabe? É incabível. Realmente entendo a questão, e assim, eu tô num misto de indignação, de incerteza. Eu não sei como tá a situação. Aproveitar que a gente já fez esse link, e o que vocês estão achando dos programas semanais continuarem? Acho que os dois principais, WWE e AEW, vão continuar fazendo. Foram anunciados. Impact é gravação, Ring of Honor é gravação, New Japan Pro Wrestling chegou a parar e parou até antes, porque o surto se deu primeiramente ali na região asiática, para passar a Europa e América. Como que vocês veem o cenário do wrestling em geral em tempos de coronavírus? Caramba, velho. Se a gente pega a maior empresa do gênero e percebe todo essa dificuldade de aceitação do público
com as decisões de alta patente da empresa em continuar com shows, imagine você ter outras companhias com uma condição tanto econômica como de produção menor, tendo que cancelar os seus shows de forma esperta, válida, e dessa maneira a gente entende que as outras empresas, em contrapartida da WWE, estão mais conscientes e percebem que não há razão de você arriscar tanto a sua equipe de produção, dos bastidores, como os seus lutadores. E claro, todo o capital que eles conseguem com os eventos não tem a mesma proporção da WWE, mas pelo menos é uma questão em que eles percebem que não há como. Então, eu acho também um pouco complicado a questão dos programas semanais, porque influencia também no acordo de televisão que as companhias têm, né? Por mais que já seja perder dinheiro, não ter público nos estádios, tu não ganhar receita de arenas e de coisas nesse estilo, imagina perder também o dinheiro de acordos televisivos que tanto a WWE quanto a AEW possuem, que não são acordos baratos, por exemplo. Eu acho que meio que eu consigo ver os motivos dos programas estarem acontecendo, mas é um pouco estranho a gente ver. Eu acho que o Henrique, quando falou, parece encenação de teatro, e é claro que isso não é uma crítica a teatro de maneira nenhuma, mas é o que realmente parece, sabe? E ainda mais quando sai aqueles vídeos como saiu, acho que do último SmackDown, de uma emissora estrangeira que acabou botando a câmera do intervalo e o intervalo acabou voltando antes e voltou lá. Os wrestlers parados e mostrando o que eles iam fazer durante o intervalo, sabe? Eu acho que aquilo ali acaba desgastando também. Mas é algo que só vai acabar. Eu acho que a WWE só vai mudar essa decisão quando atingir alguém da companhia, sabe? Seja algum wrestler, alguém membro da equipe, editor, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, porque aí vai ser algo mais grave. Enquanto não estiver chegado neles, eu acho que vai seguir assim. E não sei se dá pra mudar no momento também. Eu acho que talvez seja o que tem que acontecer. Muitas empresas aproveitam essa semana, já virou meio que uma tradição, aproveitam a semana da WrestleMania e promovem eventos perto do local. Então, WrestleCon cancelou ontem, GCW Collective, que tinha muitos eventos bacanas, interessantes, tá tentando postergar para uma data futura. Muitos eventos cancelados em relação às empresas quanto a isso. Muitas contavam com a questão de como tem muita gente que está lá no local, vão aproveitar os nossos eventos. A própria WWE já cancelou os eventos da semana da WrestleMania. Não sei como vai ser NXT TakeOver, se de fato terá, como será feito o Hall of Fame. Muito mais dúvidas do que certezas nesse ponto. Então, assim, é complicado. Deu uma... Senti na nota que foi uma batida de martelo, um fechamento ali. Vocês acham que é possível ter mais uma mudança à situação atual de ter a WrestleMania em um evento fechado e possa mudar para ou ter um evento aberto, caso apresente uma melhora considerável, o que é praticamente possível, mas enfim, ou até mesmo cancelamento, adiamento da WrestleMania? Vocês acham que é batida de martelo, é fechamento e é a palavra final? Eu não diria que é o fechamento, a palavra final assim, porque pode ocorrer uma queda brusca, como tu mesmo falaste há pouco momento. Vai saber, nas assinaturas do WWE Network, talvez o Vince esteja pensando que como é o WrestleMania sempre aumenta os números. Ele pode estar pensando, agora eu vou bater um número recorde pro WWE Network, porque não vai ter
público e todo mundo vai se interessar por assistir na sua televisão, né? E isso acaba influenciando, mas isso também pode não ocorrer, a audiência pode diminuir. Mas na minha opinião, eu ainda acho que o que pode fazer com que a WWE mude de ideia é contaminar alguém que está envolvido na produção, sabe? E isso seria horrível, óbvio, mas eu acho que é a única coisa que faria o Vince mudar de ideia pra valer e perceber que não dá pra ir pra frente com aquilo. E tu falou há pouco, Henrique, dos eventos de empresas menores que foram cancelados. E uma preocupação que eu tenho em relação a isso é a mesma preocupação que eu tive e rapidamente vários times e franquias conseguiram eliminar assim que saiu a notícia de que ligas como a NBA estariam paradas. Eu fiquei pensando justamente naquela pessoa que trabalha no dia a dia dos jogos, no dia a dia dos estádios, das arenas, e não vai ter o dinheiro que ela vai ganhar, o que ela vai fazer da vida, sabe? Eu fico pensando nisso também em relação a isso. E as franquias da NBA, obviamente, se organizaram, alguns jogadores doaram dinheiro e acabaram resolvendo um pouco essa reação, toda essa questão. Mas nessas empresas menores, o que vai acontecer com aqueles wrestlers, com aquelas pessoas que dependiam disso realmente naquela semana da WrestleMania, que acaba fazendo com que teu ano inteiro ou teus próximos meses estejam saudáveis financeiramente? Eu fico pensando nisso, porque não me parece que o governo americano vai fazer alguma coisa nesse sentido. E querendo ou não é algo que tem tipo uma carteira assinada, né? Então é uma questão bastante complicada. Concordo com a opinião do Anderson. A gente tem que se ater a todos esses fatores. E também trazendo essa questão que o Henrique trouxe, de que a mim parece que não somente o Vince e a alta cúpula da empresa podem repensar essa decisão, não somente se a doença acometer alguém da produção, mas sim algum dos lutadores que está envolvido no evento principal. Porque a gente percebe nos shows semanais, pelo menos os 2 últimos, que as histórias elas estão tão bem encaminhadas no booking, que se algo acontecer com um dos envolvidos dos principais combates, a equipe criativa não terá tempo o suficiente de poder remanejar o evento para poder colocar um combate que tenha a mesma equivalência de importância. Então, não somente nessa parte em que você pode, com uma mudança nessa decisão, prejudicar a estabilidade física, mental dos seus funcionários de produção dos bastidores, você prejudica os seus lutadores e prejudica toda a construção que você estava fazendo para o evento de forma profunda. Porque imagina só se um Cena, se um Edge testam positivo para o Corona. E aí, como é que a empresa vai trazer uma alternativa para isso? Não há como. Não existe outros lutadores no plantel que tenham tamanha importância e que você possa apenas trocar um lutador pelo outro. Além da questão do contato, né? Porque se atinge uma pessoa, um wrestler em específico que já está em rivalidade com outro, ele acabou tendo contato com essa pessoa. E se isso ocorreu, tem grandes chances dessa outra pessoa também estar infectada, né? Então, eu acho que é muito complicado mesmo toda essa questão. Dá até para estender, sabe, não só os lutadores aí mais conhecidos, como também qualquer caso, porque só o fato do coronavírus estar no local já é um problema iminente. Mas, cara, tem tantas coisas que eu gostaria de ver e que seria tão mais interessantes, tão mais aproveitáveis se ocorresse com a presença de público, ainda que não fosse WrestleMania, que fosse em outro evento, SummerSlam, caso ocorra. Enfim, até por isso eu sou a favor do cancelamento. Mas, por exemplo, Shayna Baszler tendo a luta pelo cinturão no main roster, você tem Charlotte contra Rhea Ripley,
Você tem o Drew McIntyre recebendo a chance pelo cinturão. Você tem tantas histórias boas sendo contadas assim, cara. Eles estão apostando muito na questão do AJ contra o Undertaker. Eu não consigo, gente, imaginar que de fato vai acontecer e que eles vão insistir num evento de 6, 7 horas em um local sem público, sendo que eles não conseguem nem sustentar um SmackDown e um Raw sem apelar pra reprise, cara. Isso aí foi um negócio que eu senti. SmackDown teve a reprise do Elimination Chamber de Tag Teams, Raw teve a reprise da Royal Rumble Match masculina, que foi a vitória do Drew McIntyre. Só a luta em si tem 50 minutos. Acrescenta os comerciais que eles foram colocando ali no meio da luta, e a luta foi passada na íntegra. Deu 1h30. Metade do Raw fez. Como que eles querem sustentar uma WrestleMania nas condições que estão sendo feitos os programas semanais? Ainda não me caiu a ficha. Pessoal, para fechar o assunto, não deixar de lado, embora não seja o evento principal, mas com certeza tá intrínseco ao evento principal. O que dá para esperar do Hall da Fama? O que dá para esperar do NXT TakeOver? Que também são 2 eventos grandiosos, 2 eventos que já estão tradicionais no calendário, que já estão ligados na semana do WrestleMania. Vão tomar as mesmas medidas como estão tomando a WrestleMania? Vocês acham que esse é o caminho? Com relação ao Hall of Fame, imagino que eles devem tomar decisão correspondente ao WrestleMania e de que vai ser uma cerimônia um tanto quanto bizarra, porque os homenageados não vão poder fazer um discurso assim tão eloquente, com tanta reação, porque não vai ter ninguém para estar lá para assistir, fisicamente falando. E que não tem condições, não tem um momento apropriado para fazer uma cerimônia disso, em que você está homenageando pessoas que tiveram relevância na sua empresa e que não vão ter oportunidade, como nos anos anteriores, de poder falar diretamente com as pessoas em que eles se inspiram, que foram importantes ou que de alguma maneira eles projetam um grande futuro. Com relação ao evento do NXT, fica a mesma impressão da WrestleMania. Vejo no momento uma questão totalmente desnecessária com a questão da doença, de que isso pode tomar proporções muito maiores do que já estão, e de que você precisa buscar soluções através de um conteúdo que você já coloca todas as semanas. Tudo bem, é uma ótima você colocar reprises, mas você colocar essa reprise com uma função pro card, como o Henrique bem falou, de você apresentar um contexto para que as pessoas entendam por que aqueles lutadores estão envolvidos naquelas lutas, como funciona a psicologia deles em ringue, porque não adianta você apenas fazer um evento sem público, apenas com promos, sem nenhum tipo de reação. Isso é algo insustentável dentro da proposta que a WWE coloca de ter lutas e entretenimento, sendo que você não está tendo lutas da mesma forma como seria com o público. Eu acho que eu vou nessa mesma linha do Sávio com relação ao NXT TakeOver, porque realmente eu não vejo sentido dele ocorrer, porque a gente sabe que o NXT, muito do NXT, da química, de tudo como ele é feito, de toda aquela emoção, aquela aura que o NXT traz quando tem seus eventos, é a questão do público, da crowd, de como a torcida vai reagindo ao que os wrestlers vão fazendo, como eles são mais participativos do que, por exemplo, no main roster. E aí a gente vai chegar num NXT TakeOver e não ter ninguém assistindo.
Eu acho que seria um enorme tiro no pé do Triple H, do pessoal da NXT, ir pra frente com essa ideia. Eu acho que não há muitos motivos para que ocorra, ainda que fosse ser um NXT TakeOver que teria, mais uma vez, ótimas lutas e que todo mundo ia querer ver. Mas eu penso que o NXT consegue se adaptar mais, caso necessário, aos eventos semanais apenas do que o Raw e o SmackDown em si. Já em relação ao Hall da Fama, eu não vejo nenhuma razão para a cerimônia seguir acontecendo, sabe? Eu acho que o Hall da Fama tem que ser aquele momento do wrestler, do cara que já se aposentou, ou até mesmo que está no final de carreira, o momento dele com o público e com os wrestlers da época dele em questão, em si, lá presentes. E a gente não tem isso, eu fico imaginando qual seria a graça de um discurso, seja qualquer discurso de qualquer pessoa, chegar lá no Performance Center e ficar falando no ringue pra ninguém estar assistindo, sabe? Diretamente com o público. Não ia ter graça nenhuma as piadas que às vezes ocorrem, ou até mesmo os momentos que ocorrem entre vários wrestlers de uma época, se a gente tá pegando um trio ou uma dupla. Então eu penso que é o que mais dá pra ser adiado possível dessa semana da WrestleMania na WWE, é o Hall da Fama. Não há a menor justificativa para que o Hall da Fama ocorra agora. Não consigo ver uma razão que seja cabível para isso ocorrer agora. Por hoje é só. Gostaria de agradecer ao Sávio, primeiramente por ter aceitado esse convite de última hora, e segundo, vou revelar um negócio aqui dos bastidores. Eu e o Anderson já estávamos organizando programas especiais aí para esse período para esse mês de WrestleMania, e com o Sávio seria um outro assunto que a gente tinha em mente. Acabou que não deu para acontecer, e só o fato da gente gravar após essa notícia seria um fato obsoleto. Mas, enfim, muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter nos ajudado a entender, e ainda não entendemos, mas ajudar a ver quais são as possibilidades aí do que pode acontecer. Muito obrigado, Sávio. Eu que agradeço o convite, e se pintarem outras oportunidades, hashtag me chama que eu vou. Tranquilo, tranquilo. Assim que der, cara, assim que a gente conseguir organizar, porque caiu muita coisa e você sabe, né, Anderson? Você sabe tanto quanto Sim. eu o que a gente tava querendo falar, o que a gente tava querendo trazer aí em pauta. A gente tá meio focado na WWE, mas o que a gente gostaria de falar desses eventos paralelos que ia acontecer, que a gente queria falar também do NXT em especial. Tanta coisa. Anderson, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Henrique. Já fazia um bom tempo que a gente não estava por aí, mas esse era um assunto muito importante, muito chocante, que eu acho que influenciou na vida de qualquer fã de wrestling. Então é isso, galera. Vocês já sabem, sigam as nossas redes sociais. O meu Twitter é @AndersonBruno01, o do Henrique é @ohenriqueaquele. O nosso Twitter é @InfinitagTeam, então vamos acompanhando, que a gente vai sempre informando as coisas por lá. E vai saber, a gente tinha muitos planos para essa semana de WrestleMania que estava por vir, tanto dentro da WWE quanto fora. O Henrique, na semana do WrestleMania, vocês já sabem o nome do quadro, de tão empolgado que ele fica. Então, é isso. Muito obrigado, Sávio, também, e um abraço. É isso aí, obrigado a todos que ouviram, e me desculpa se trouxermos mais dúvidas do que respostas, porque a questão é essa: a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem noção. Pessoal, estejam seguros, não saiam de casa a não ser por questões pontuais. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, a única coisa que a gente pode fazer é proteger nossos corpos e unir nossos corações. É isso. Muito obrigado a todos, e eu vou quebrar o protocolo aqui. Vou tocar uma música. Obrigado.
dream last night. You were standing in a brilliant light. 1 minute here, but the next you were gone. I thought you could stay, but I was so wrong. The end is here, the game is over. No more pretending, no more, no more. The end is here, the end is here, the end is here, the end is here. Tem também outro ponto que gostaria de trazer e que, graças a um tweet do CM Punk ontem, me deixou bastante pensativo. E gostaria de deixar essa pergunta para vocês também. Gostaria de uma resposta. Vocês acham que, agora, se a WrestleMania acontecer sem público, o Vince, na cabeça desorientada dele, considera que a equipe criativa e ele próprio tem carta branca para fazer qualquer coisa no evento, de mudar os resultados a seu bel prazer, de mudar o evento principal e dessa maneira prejudicar todo o planejamento que eles tinham até esse momento? Olha, eu vou responder. Eu não diria que agora que ele faria isso. Eu acho que o Vince, ele sempre vai ter esse estilo de ele que manda na companhia e ele vai mudar as coisas dele no momento que ele quiser. Então eu acho que isso pode ocorrer com público ou não. A gente já viu em anos anteriores do pessoal odiar o Roman Reigns estar sempre no main event da WrestleMania ou estar disputando por título e ainda assim o cara tá lá muito porque o Vince queria forçar ele como o principal nome da companhia nos próximos anos. Então eu acho que é algo que vai seguir ocorrendo. Mas eu não vejo também o Vince pegando e eu vou destruir o meu evento de propósito e vou mudar todas as lutas. Meu main event não vai ser mais ou Drew McIntyre versus Brock Lesnar ou alguma dessas lutas assim. Eu não vejo ele fazendo uma decisão tão estúpida agora nesse momento, mas ele sem dúvida nenhuma vai se sentir no poder. Vince mudar com base na decisão do público é uma frase que já me soa muito estranho. Eu acho que a última coisa que o Vince McMahon faz ultimamente é ouvir o público. Tanto é que olha a data em que foi anunciada a mudança de local da WrestleMania. Em relação a mudar resultados, eu acredito que só mude a questão dele tirar o foco dos part-timers. Eu acho que em tempos assim, não sei se essa era a ideia. Acredito que não. Mas eu acho que numa situação catastrófica como estamos neste momento, eu não vejo Brock Lesnar como campeão, eu não vejo Goldberg como campeão, eu não vejo John Cena ganhando e indo embora, sabe? Ou ele ganha e fica e faz mais algumas aparições aí, mas eu acho bem provável, acho que eles vão dar vitória para Bray Wyatt, John Cena, dar mais um tempo aí na WWE. Enfim, acho que esses são os principais part-timers, não lembro de outros. Mas eu acho que muda nesse ponto. Agora, do resto, cara, eles chegaram ao ponto de eles manterem uma WrestleMania só para manter tudo que construíram, toda a história, e não perder mais dinheiro do que já estão perdendo. Para você ter o evento, para manter o pay-per-view, para manter o network, para não se comprometer com os pay-per-views futuros. Eu acho que tá muito na cara isso. Eu não sei, sabe?
não sei dizer, sabe? Eu não tenho noção do que será esse futuro.